Estamos vivendo um tempo nesses dias de focar os nossos olhos naquilo que é grande, naquilo que é famoso. Temos a tendência de ouvir falar sobre um nome novo e já procurar nas redes sociais para saber quantos seguidores essa pessoa tem. Qual é o nível de influência que ela tem sobre as pessoas, o tamanho do negócio que ela está levando, o tamanho do negócio que ela está à frente. Temos essa tendência. Mas todo negócio que é grande tem os seus pequenos por trás desse empreendimento. Sabe que a Bíblia fala sobre homens anônimos? Poucos homens se fala na Bíblia sobre alguns nomes. Quase não ouvimos falar sobre eles, mas eles são tão importantes. No final das contas, nós entendemos que mais importante que estrutura, mais importante do que algo relevante e grande são pessoas. Mais importantes. Leonardo, quer dizer que a estrutura não é importante para você ou ela não é importante? Claro que não. Eu oro por estrutura. Eu oro por coisas grandes. Eu quero alcançar e eu quero experimentar algo grande em Deus. Mas o custo não pode ser pessoas. A preço de que eu quero chegar a isso? Eu quero experimentar isso. A custo do quê? Eu falei num vídeo passado uma frase que ecoa, eu não sei de quem que é, mas ecoa sobre a minha mente, que é o seguinte: você quer ir rápido? Vá sozinho. Você quer fazer algo relevante? Faça com pessoas. Vá com pessoas. Nesse começo do ano eu estou lendo sobre Gênesis, estudando sobre Gênesis fora do meu devocional. Eu acho interessante quando Jacó, você conhece a palavra, Jacó, ele está voltando, tá voltando para sua terra natal, ele está voltando com a sua família, e aí ele está se reconciliando. Eu estou fazendo um resumo rápido aqui com Esaú, e a Bíblia vai dizer que Esaú pede para eles voltarem, para ele, Jacó ir com ele rápido, para ele ir na frente. E aí ele para e fala: não, eu não posso ir rápido porque eu tenho que ir com a minha família. Eu vou devagar no passo deles. Eu vou, mas eu vou com a minha família. Isso é incrível. Jacó, nesse tempo, ele preferiu desacelerar e andar com a sua família, porque ele entendeu que muito mais do que viver algo extraordinário é viver o ordinário com pessoas importantes, pessoas que são relevantes. É sobre isso, sobre pessoas. A preço do quê? Vamos lá para a tela do meu computador. Existem pessoas que não aparecem, trabalham nos bastidores e são tão importantes. Porque no final das contas, o importante são pessoas. O importante são pessoas. A pessoa que está lá, trabalhando lá, a empresa é grande e maravilhosa, mas tem alguém trabalhando lá que está limpando. É tão importante essa pessoa. É tão importante essa pessoa na estrutura da engrenagem. Não estou dizendo que é mais importante ou não, estou dizendo que é importante. Na sua vida, tem pessoas que foram, que são e com certeza virão outras pessoas que serão muito importantes na sua história. Ninguém escreve uma história linda e maravilhosa sozinho. Então, assim, ó, tem gente trabalhando cada vez mais para ter mais recurso, mais dinheiro, para dar uma boa vida para sua família. E o custo disso é viver longe da família. Para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido você ficar ausente, trabalhando o tempo todo, horas e horas, falando que está trabalhando essa carga horária longa para dar uma vida melhor para a família, mas viver longe da família ao longo desse tempo. Então, na verdade, a gente sempre está insatisfeito, sempre queremos mais. Estamos dispostos a conquistar mais ao preço da nossa família. Eu tive um testemunho há pouco tempo. Eu estava trabalhando e, se você não sabe, eu fui enviado, estou plantando uma igreja em um lugar. E para vir aqui plantar uma igreja, eu abri mão do meu concurso público. Eu era concursado. Eu não poderia ser mandado embora, eu estava seguro. Passei, estudei muito para passar, estava seguro.
Mas o Senhor falou para mim, tinha um chamado para mim, enfim, fui enviado para cá. Esse vídeo não é sobre isso. E agora eu estou trabalhando em um lugar de CLT. Na onde eu trabalhava, além de ser concursado, eu era empreendedor. Eu tinha uma empresa e agora eu estava trabalhando de CLT. Estou trabalhando de CLT. E ali trabalhando, num tempo ali eu estou trabalhando, sempre estou em oração ali, orando. Veio à minha mente de estar conversando com o Senhor ali, em um aspecto. Eu lembro muito forte uma experiência que eu tive com Deus, que eu falei, Senhor, olha, eu comecei a olhar para os pepinos e para as cebolas passados e comecei a lembrar de um tempo em que eu aparentemente vivia melhor financeiramente, vivia melhor com os recursos. Então, o Senhor falou assim para mim, ele falou para mim, se eu te desse, se você tivesse, eu te desse R$ 1 milhão, mas você não poderia mais, nunca mais ver a sua filha mais nova, você aceitaria? R$ 1 milhão, mas você não teria mais, mas você não ia mais ter contato com a sua filha melhor. Alguma coisa aconteceu. Eu ali, naquele tempo, naquele devocional, falei para Deus, de jeito nenhum, não consigo, não faria. Eu não faria, não trocaria. E assim foi. E pela sua filha maior, você trocaria R$ 2 milhões, mas você não viria mais a sua filha? Com certeza não. E aí foi mais longe, porque ele continuou e falou, e a sua esposa? Porque aí, filhos, a gente é sangue, tem aquele negócio, mas geralmente com casamento a gente não tem essa preocupação toda. E eu afirmei, com certeza, não, eu não trocaria R$ 3 milhões para nunca mais ver a minha esposa. Eu não trocaria. Por quê? Porque eu acredito que ter esse dinheiro e não ter elas faz sentido. Eu vou viver aqui R$ 1 milhão e gastando e vivendo numa casa melhor, com coisas melhores, mas não vou desfrutar com as pessoas que eu mais amo nessa vida. Então, todas as vezes que eu saísse com as minhas filhas e levasse elas em um lugar legal, elas iam saber, a gente só está desfrutando disso porque o papai escolheu não estar mais com a mamãe. No final das contas, das contas, o importante são pessoas. Se você ganhasse R$ 1 milhão, mas você fosse enviado para uma ilha deserta que não tivesse ninguém, você tivesse, não, 1 milhão não, R$ 1 bilhão, você estivesse lá, mas você estivesse sozinho, graça seria você andar em uma Ferrari, onde você não estaria com mais ninguém para compartilhar desse momento com você. Que graça seria você entrar em uma mansão maravilhosa dos sonhos, mas não ter ninguém para desfrutar com você desse momento? Então, às vezes, nós trocamos o ordinário pelo extraordinário, e às vezes o que nós estamos fazendo é perdendo e não ganhando. Perdendo e não ganhando. Então, você tem um amigo? Você tem amigos? Você tem pessoas que realmente falam na sua vida em amor, que fala o que precisa ser dito para você, amigos que você pode contar. Se você hoje precisar de uma ajuda, é para essa pessoa que você vai ligar. Você tem um amigo? Você tem uma amiga, se você é mulher, você tem uma amiga, um amigo na sua vida? Quanto você pagaria por um amigo se você não tem? Ou quanto você tem de valor esse amigo na sua vida? Qual é o valor que esse amigo tem para você financeiramente? Reflita sobre isso. Agora outro, você é amigo de quem? Quem que pode te ligar a qualquer momento que você vai estar disposto? Você é amigo de quem? No final das contas, o que importa são pessoas. O que importa são pessoas. Vi um vídeo que dizia que o centro da maioria das coisas que passamos são pessoas. Vou contar o contexto para você desse vídeo. O vídeo estava dizendo assim, ó. Pessoas, eu amo tantas pessoas, mas tantas pessoas me fizeram mal. Tantas pessoas me fizeram rir, mas tantas pessoas me fizeram chorar. Tantas pessoas. E aí ele vai contando que o mesmo caso de alegrias ou algo positivo são pessoas,
As causas de coisas ruins também são pessoas. Tem aquelas pessoas que são extremos. Ela diz: eu não gosto de pessoas, eu não quero ter amigos, porque amigos ferem, amigos traem, pessoas são ignorantes, pessoas são individualistas, não existe, e elas são ao extremos. Mas não esqueça que você também é assim. Algumas pessoas você também magoou. Temos que ser sincero com nós, com a gente mesmo, e saber que pessoas te feriram, mas você também feriu pessoas. Pessoas te decepcionaram, com certeza, mas você também, com certeza, na sua história também decepcionou pessoas. Mentiram para você, você provavelmente também mentiu para pessoas. O centro é importante. Então, assim, não seja extremo. Tem pessoas de vários tipos de pessoas. Você vai ser atraído por pessoas parecidas com você. Mas o centro é pessoas. Homens anônimos que a Bíblia fala, muitas vezes não. Eu afirmo para você que você nunca ouviu uma pregação sobre essas pessoas que eu vou falar aqui agora. Mas elas são tão importantes que a Bíblia até deixou ela registrado na palavra de Deus. O primeiro que eu quero falar é Epáfras. Lá em Colossenses 1:7 diz: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e tem nos ajudado em favor de vocês. Olha só, Epáfras, você não ouve falar sobre Epáfras. Seria até um nome bonito para você colocar no seu próximo filho aí, Epáfras. Olha só. Você já ouviu uma pregação sobre ele? Mas Paulo fala que todos ali aprenderam por meio dele. Epáfras, nosso amado colaborador, ele estava na obra, ele estava trabalhando. Toda a engrenagem aparece Paulo, as histórias falam sobre Paulo, sobre Barnabé, não fala sobre Epáfras, mas ele é precioso, ele é um colaborador ali, ó, poderoso. E Paulo diz: ele é servo fiel de Cristo. Cara, que coisa maravilhosa de se ouvir sobre alguém. Sabe, ele não está dizendo assim, ó, Epáfras é um cara habilidoso, muito bom no falar, é um cara que tem habilidade no falar, na oratória, é um cara que se porta muito bem no meio das pessoas. Não, ele está dizendo assim, ele é servo fiel de Cristo e tem nos ajudado em favor de vocês. Ele está recomendando esse cara, é um cara fundamental na obra. Mas pouco se fala dele, mas ele é fundamental. Colossenses 1:7. Outro camarada. Então quem é Epáfras? Epáfras é aquele cara que ele ensinou as boas novas. Ele ensinou pessoa ali do convívio de Paulo da igreja primitiva. Foi ele que ensinou as primeiras coisas ali para o povo sobre Deus. Foi ele que ensinou. Ele quem ensinou as primeiras palavras. Ele quem deve ter ensinado como orar. Ele que deve ter ensinado os primeiros textos da Bíblia, dos pergaminhos ali para eles. Foi Epáfras. Quem é seu Epáfras? Não se esqueça. Se você tem uma vida com Deus, em algum momento você aceitou o Senhor, tem uma vida com Deus, você teve um Epáfras na sua vida que te ensinou a palavra, que te deu os primeiros rudimentos, que te ensinou as pequenas coisas lá no começo. É tão importante, tão importante. Não se esqueça que você teve um Epáfras. E outra, você é Epáfras hoje de quem? Você tem ensinado aos novos? Você tem sido um servo fiel de Cristo, ajudando os mais novos na fé? Você tem ajudado, tem sido essa pessoa? Esses são os anônimos. Segundo, Tiquito, já ouviu falar sobre ele? Tiquico, não é nem Tiquito, é Tiquico. Parece um nome colombiano, mexicano, né? Tiquico. É um homem, olha o que a Bíblia diz sobre ele, lá em Colossenses 4:7 diz assim, ó: Tiquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor. Não é aquele que trabalha comigo na empresa, né? Ou trabalha comigo na obra do Senhor.
lhe dará um relatório completo de como tenho passado. Ele foi colocado ali por Paulo para ser quem ia enviar o relatório. E não é só esse texto, não. Efésios também fala sobre ele. Olha Efésios, o que Paulo diz sobre ele em Efésios 6:21. Tíquico lhe dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Tiquito era o porta-voz do apóstolo Paulo. Pessoalmente, eu poderia escrever para vocês como é que eu tô, mas eu vou encarregar um homem fiel que tem trabalhado comigo e ele vai dar o relatório da obra. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito. Qual o propósito? Para que saibam como estamos e para animá-los. É o cara que vai dar o relatório. E ele vai dar um relatório bom. Por que um relatório bom? Porque ele vai animar. Não tem aquelas pessoas que elas são importantes e elas dão os relatórios bons, ela fala com você, apesar de tudo estar desmoronando, ela vê com uma perspectiva boa, ela vê algo bom. Não tem essas pessoas? Eu tenho essas pessoas na minha vida. Eu, graças a Deus, eu tenho essas pessoas na minha vida. Que apesar das vezes eu estar ali só vendo o mal, ela chega e fala assim, ó, mas pensando tem isso. E lembrei de uma ilustração que diz que todo mundo ia contar para um pastor e falava para ele, meu, ô pastor, mas aquela irmã, a irmã Vânia é fofoqueira demais. Meu, aonde ela vai, ela fofoca sobre a vida das pessoas, eu preciso conversar com ela. O pastor falava assim, sim, verdade, eu vou conversar com ela, discipular ela, mas não tem ninguém que seja mais receptivo do que a Vânia. Que mulher receptível, que mulher gentil, que isso? Aí falava assim, ô pastor, o Sebastião, que cara preguiçoso, hein? Não quer fazer nada na obra, não quer fazer. E ele falava assim, realmente, o Sebastião, ele tá passando por um período assim, mas olha, os filhos dele são muito bem educados, hein? Ele é um marido excelente com a sua esposa, ele é assim, assim. Ele sempre via a parte boa das pessoas. Em um certo dia, esse pessoal queria pegar o pastor ali na pegadinha e falaram pro pastor, pastor, e o diabo, hein? E o pastor pegou e falou, é trabalhador. O diabo é trabalhador. Não tem quem trabalhe igual o diabo. Sempre persiste, está sempre trabalhando. Essa ilustração fala sobre um pastor que ele vê a parte boa em todo mundo. Todo mundo tem defeitos. Você tem defeitos. Eu tenho defeitos. Mas também tenho qualidades. E o nosso erro, por muitas vezes, é focar no defeito. Ah, mas ele é assim. Cara, e a qualidade? E as qualidades e a parte boa? E aqueles momentos que foi agradável estar perto, junto? Valoriza as coisas boas e não ficar batendo só nas coisas ruins. Então esse é o Tíquico. Era o cara que dava os relatórios para animar e não para desanimar. E o terceiro e último para encerrar esse vídeo é Ninfa. Colossenses 4,15 diz: Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Era uma pequena que recebia os irmãos na sua casa. Era ela que recebia os irmãos da congregação na sua casa. Era ela que recebia os pequenos grupos. Era ela. E Paulo está dando uma saudação especial para ela. Mande minhas saudações aos nossos irmãos. E também, isso é um nível de honra. E também a ninfa. Quem é ninfa? É aquela que abriu a porta da casa para receber os irmãos. Ela é um outro nível. Ela está muito mais preocupada com os irmãos do que no que os irmãos podem fazer na sua casa. Ela é mais constrangida por aquilo que Jesus fez na vida dela do que com aquilo que os irmãos podem fazer na casa dela. Mande um abraço para essa mulher. É os pequenos que não aparecem. É os pequenos que não são, e muitas vezes, lembrados, valorizados. Mas que nesse 2026 nós viemos agir de uma forma diferente. Lembre dos pequenos, das pessoas que estão te servindo ao seu lado. Então eu até anotei que maledicência, o que é isso? Falar mal de alguém que não está presente.
não era assim. Ninfa não era assim. Mas, e nós também não podemos ser assim. Então é sobre isso, esse bate-papo hoje. Eu queria bater um papo com você. Não foque só no extraordinário, mas no ordinário, nas pequenas coisas que precisam ser feitas todos os dias. Daqueles que acrescentam esse ordinário sendo bênção na sua vida. Mande uma mensagem para essa pessoa hoje. A partir do momento que você parar de assistir esse vídeo agora, pegue seu celular, mande uma mensagem. Fala, eu quero te agradecer porque naquele tempo você me ajudou, você me serviu. Seja bênção para alguém hoje, reconhecendo essas pessoas importantes. Tá bom? Por hoje eu encerro. É esse vídeo aqui. Não esqueça, já curta, compartilhe. Se não me segue, comece a me seguir, porque todos os dias nós temos conteúdo aqui no canal. Tá bom? Fique na paz, um abraço e até amanhã. Até o próximo vídeo. Tchau.